Meu nome é Roberto Salles, sou professor do Departamento de Microbiologia do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense. Eu estou aqui com o professor Antônio Serra do Amaral, uma pessoa muito conhecida na universidade, um filósofo. Ele já dirigiu o IACS, foi diretor durante tempo, deu aula também no ICHIF, então é uma pessoa super conhecida da nossa comunidade. E aí, Serra, nós gostaríamos de conversar um pouco sobre o Centro de Arte. O que era o Centro de Arte e como ficou agora, porque tem muita gente que não conhece a história. Inclusive que tinha um cinema antigo que foi derrubado e feito um novo, né? Não foi uma simples reforma. O que você poderia rememorar? Para para dar uma ideia assim inicial às pessoas que não acompanham isso, né? Às vezes pessoas mais novas e tal e de outros lugares, sem ser aqui de Niterói, quando a universidade adquiriu, ganhou aquele complexo todo, né? Que era um hotel, havia sido um cassino em Caraí, depois um hotel e finalmente a universidade assumiu para se colocar ali a reitoria e até funcionar em alguns cursos. O curso de comunicação começou ali naquele prédio, né? Isso na época do reitor Manuel Barreto Neto. E, e aí, nesse momento, também estava ingressando como professor da UF o Nelson Pereira dos Santos. E o Nelson sugeriu de aproveitar aquele espaço, de fazer ali uma espécie de complexo cultural. Então a ideia era justamente isso, ali ter um cinema, ter um teatro, ter uma parte de arte, de galeria de arte, ter uma livraria, enfim. E tudo isso começou, inclusive, a ser implementado. Então, passado algum tempo, de fato, aquela área ali passou a ser um local de referência, não só da universidade, mas também para a sociedade de Niterói e até de fora. O cinema passou a ter uma programação característica, né, dos filmes que muitas vezes não passavam no circuito, filmes às vezes até que eram proibidos, questionados. Né? O teatro passou também a trazer tanto os sucessos como os grupos teatrais novos, a galeria de arte, e juntando também a parte de fotografia, tudo isso realmente, a livraria, tudo isso começou a ganhar um ar novo e várias gestões foram incrementando isso. Mas com o tempo, é claro, essas coisas todas foram perdendo assim, a consistência, né, se desgastando, e também as artes técnicas dessas atividades foram se desenvolvendo, né, e aquilo foi ficando anacrônico. Então foi importante quando você levado até pelo impulso de realização que o Reúne estimulou, você resolveu assumir a reforma daquele complexo. E com isso, praticamente, quer dizer, durante um tempo as atividades ficaram deslocadas para outros espaços, ali se concentrou numa requintada, digamos assim, meticulosa reforma de infraestrutura para dar melhores condições tanto aos artistas, aos filmes, às peças, aos músicos que iam se apresentar ali, como também para o público. O público ter mais conforto, ter melhor visibilidade, melhor acústica, enfim, tudo isso. E isso então teve um efeito muito importante, inclusive para a própria orquestra sinfônica nacional da UF, com um ambiente com melhores condições de guardar, né, os instrumentos, de poder mais facilidade montar no palco, né, a orquestra e se apresentar, mas a parte toda do cinema, do teatro, enfim. Então isso aí foi uma aposta, porque fazer essa reforma não é uma coisa simples. Tanto o projeto, o acompanhamento, conseguir o financiamento, é, dirimir as disputas de opções, teve problemas sérios, inclusive,
né, de interrupção em função das dificuldades mesmo de uma proposta desse tipo, e acabou se consolidando e se tornou de fato o que esperava, né? Ali, muitos dos que trabalhavam ali, ou ainda até trabalham, eram alunos, ex-alunos da universidade, de várias áreas da universidade, e tiveram essa oportunidade de ver ali realizado muito do que haviam sonhado naquele espaço. Então, mas eu acho que é importante também dizer que o teatro ele foi reformado, o centro de arte, mas o cinema ele foi derrubado e construído novo, e com os melhores equipamentos que existiam no momento, no mundo, foram importados. Foi realmente uma ousadia. E também vale lembrar que depois de muitos anos, eu falei com o Fernando Haddad, à época, ele era ministro, ele autorizou a contratação de músicos. Para complementar a orquestra. Além do mais, tivemos uma dificuldade, inclusive, de fazer os concursos. E também deu recurso para comprar os equipamentos. Né? Então, acho que foi um trabalho completo. E eu lembro que o Nelson Pereira dos Santos veio fazer uma visita, trouxe, acho que é Zelito Viana. E eles ficaram, outros cineastas, ficaram assim, emocionados de ver como tinha ficado, né? Inclusive o seguinte, você veja, nessa época toda, os cinemas tradicionais, chamados cinemas de rua, né, estavam acabando. Inclusive as pessoas passavam a ver filme mesmo no streaming, no computador, na televisão em casa e tal. E isso restituiu o valor, né, de uma sala tradicional, mais equipada de forma avançada. E hoje você vê ali, o cinearte hoje tem uma procura enorme, são filas, tem aquele público fiel, tem as pessoas que vêm ver as programações especiais, se atualizar, ver as programações clássicas, então tudo isso é importante. Então, Roberto, outra iniciativa de grande impacto, que eu estava na época já dando aula lá no Graguatá. E quando eu vi circulando o Busuf, os ônibus da UF, porque em tempos anteriores nós conversávamos, nós diretores e tal, que era uma experiência muito penosa para os alunos que tinham que se deslocar dos vários campi entre si, né? Às vezes terminava uma aula, digamos, 10 horas, e 10 horas, 10h05, estava começando uma outra a grande distância. Então era aquela correria, né, para se deslocar ou então ir para o bandejão. E também, de forma mais grave, os alunos que tinham que ir até ouvir dos terminais aqui em Niterói. Então isso foi uma solução, a criação de um sistema de transporte próprio da UF, entre os campi e também vinculando aos pontos estratégicos, né, de transporte aqui da cidade, deu uma dignidade maior aos alunos e também a outros servidores técnicos, professores que usavam esse meio de transporte, que era tranquilo, era seguro, ficava cheio às vezes, né? Isso ninguém nunca reclamou e as pessoas passaram a ter nisso um elemento, né, assim, seguro, garantido da sua presença e permanência na universidade. Foi muito bom. E nós abrimos também a oportunidade para os técnicos administrativos também usarem o Busuf. Sim. E nós soubemos que agora não é possível. Mas eu também queria falar que naquele momento, né, nós pensamos na mobilidade estudantil e também os alunos na noite, né, para locomover por Niterói. Questão, né, de segurança. Questão de segurança também. Era um risco, aquela área toda ali, as pessoas podiam ser assaltadas e tal. E você sabe como é que nós compramos esses ônibus? Eu ficava no final do ano, às vezes 23, 24 de dezembro, lá em Brasília, do lado do ministro Fernando Haddad e do secretário executivo à época, Paim, ele dizendo assim: olha, nós recolhemos os recursos e temos aqui 10 milhões, você tem como empenhar em
em 1 hora, e eu ligava para aqui, o pessoal de plantão empenhava os recursos em 1 hora, aí tinha uma licitação aberta, né? Aí, não, tem ônibus, vamos comprar ônibus. Então, foi dessa forma, não foi com orçamento ordinário, anual. Foi justamente porque na época certa, no momento certo, eu estava lá em Brasília, já sabia Agora, que isso ia acontecer. você vê para poder fazer isso, né? Além de você ter essa engenhosidade, são necessárias 2 coisas. Uma é você ter um corpo técnico que dá sustentação para isso, porque não é uma coisa que se faz de improviso, é uma coisa que já está engatilhada, já tem as estimativas, já tem os dimensionamentos, isso aqui não dá, mas isso aqui dá. E o segundo é a autoridade lá no MEC ter confiança de que isso é uma iniciativa certeira, uma iniciativa válida, legítima, importante, não é uma brincadeira, não é um gastar de qualquer coisa. Então, durante a sua gestão, você usou muito esse procedimento de conseguir, inclusive, digamos assim, levar para o MEC e às vezes até para outros organismos, né, propostas que as pessoas percebiam que aquilo ali era sério, era consistente. Não era um gasto qualquer, não era ornamental, não era uma coisa mesmo que estava dentro de uma programação. Então isso tudo dava consistência. O que eu fiquei impressionado é que as universidades, elas não conseguem, por algum motivo, todas, usar o recurso dentro daquele prazo estabelecido, que na época era o prazo que eles davam. E nós tínhamos essa capacidade de aproveitar. Isso também foi um plus, né, que nós conseguimos em relação aos recursos, e isso dava uma confiança para o gestor. E pode ter certeza que a Universidade Federal Fluminense, dita pelo Haddad, ministro, e pelo Paim, foi a que melhor aproveitou os recursos, foi a que teve a maior expansão do país. Inclusive, foi a que teve a maior inclusão de todos os sentidos, inclusive número de bolsas no PNAES. Outra coisa importante, Roberto, é que todas essas inovações foram muito beneficiadas pela mudança de cultura administrativa. Quer dizer, à medida que o governo, e principalmente a gestão do Haddad, começou a dotar as universidades de mais recursos, das universidades poderem, enfim, ter projetos, planos, né, de investimento próprios, isso foi associado à obrigação de implementar o plano de desenvolvimento institucional. E aqui na UF, nós tivemos essa oportunidade, a partir de muitas reuniões que foram realizadas, enfim, projetos de como se gerir esse plano, e na gestão que era pró-reitor de planejamento, o professor Irã, que começou a se criar o hábito, né, e as pessoas começaram a acreditar que isso ia funcionar. E foram se agregando, foram se aproximando, que aquilo ali não era pura formalidade, não era só uma coisa assim enfim, para satisfazer uma exigência do MEC, mas a UF começou a adotar esse procedimento de ter os seus gastos, projetos, né, alocados num planejamento que era discutido por todos os setores, com representação de todas as áreas. Inclusive foi uma coisa importante quando os próprios estudantes que antes ficavam com o pé atrás começaram também a participar e começaram inclusive a ter ingerência nesse processo. Então, com o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, a UF ganhou uma outra vertebragem, né, para as suas discussões e do seu planejamento. E isso criou mais responsabilidade, criou mais transparência nos gastos, tirou parte significativa daquele lance das pessoas ficarem cortejando o reitor para conseguir as coisas. Não, vai lá e argumenta, apresenta o projeto, discute, e aquilo entra num cronograma, né? Então isso foi muito importante. E digo-se passagem, a participação era presencial, né? Bem diferente de hoje em dia, que querem estabelecer tudo virtual, né? É bem diferente de uma participação presencial e tendo
docentes, técnicos administrativos e estudantes, participando, dando prioridade para onde ia o recurso. Por isso que o Reúne deu certo, porque foi feita a discussão dentro do PDI e o reitor não deu nenhum palpite. A comunidade é que disse aonde ia ser prioridade. Por isso que nós conseguimos fazer a moradia, que nunca teve a moradia, conseguimos fazer aqui e lá em Rio das Ostras. Reformamos o bandejão central, que era pequeno, aumentamos a capacidade. Abrimos o bandejão da Praia Vermelha, né? Melhoramos também a estrutura de atendimento, né, do bandejão. Da veterinária reformamos. Então isso foi importante naquele momento. Aliado, como você falou, o Busuf, isso deu uma oportunidade dos alunos se locomoverem até para poder fazer as suas refeições. Então o PDI foi estratégico fundamental, senão nós não teríamos feito o que nós fizemos e levar a UF para 8 municípios do interior. Era inclusive uma forma dessas unidades do interior, que muitas vezes ficavam assim meio fragilizadas, né, pela distância, e estavam vivendo processos particulares de implantação, de contarem justamente com esse espaço e essa estrutura do PDI para colocarem legitimamente as suas demandas. Não ficar dependendo assim do bom humor desse ou daquele pró-reitor, do reitor, do diretor, não, está ali. Então isso reeducou, digamos, a comunidade, e o calendário do PDI, das reuniões, do início, da apresentação dos resultados, passou a ser um calendário visível da universidade, né? As pessoas sabiam que era ali que a universidade se resolvia em relação aos seus investimentos, os seus gastos, né? As suas possibilidades, as suas dificuldades, né? Então você vê, em tempos anteriores, os gastos, inclusive da primeira edição, digamos assim, do PDI, não tinha dinheiro, foi antes dessa melhoria do orçamento, não tinha dinheiro. Então o que se fez foi o seguinte, foi o que o pró-reitor fez, ele atrasou o pagamento das contas de luz, conta de água, para ter um dinheirinho e investir, e aquilo ali despertar o interesse da comunidade com essa possibilidade. Depois é que passou a ter dinheiro mesmo vivo, digamos assim, ou previsível, né? Serra, eu gostaria de falar com você agora sobre os conselhos superiores. Eu acho fundamental que os conselhos sejam presenciais. Eu vou dizer por quê. Hoje, quando estávamos numa pandemia, justificava, obviamente, nós fazermos uma reunião remota, né, do conselho. Mas a pandemia já acabou, as coisas voltaram ao normal, e eu não vejo aquele calor que nós tínhamos, né, nas reuniões, por exemplo, do conselho universitário. Nós já cobramos em várias reuniões do conselho o retorno à reunião presencial. Porque ali a pessoa pede inscrição, vai lá, fala, o outro discute, rebate. Né? O Congresso Nacional, por exemplo, tanto a Câmara quanto o Senado, voltaram a ser presencial. A Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal de Niterói. Né? Nós temos solenidade na UF para servidor emérito, que é presencial, condecorações presencial. Agora, o nosso conselho universitário, que é o conselho maior, né, que está acima de todos os outros, todos são superiores, mas ele é o único que é recorrente, né, que pode ser recorrido dos outros. Ele é virtual, ele é remoto. Então eu gostaria que você falasse isso, que você tem uma visão mais amplificada, né, da situação. O que eu acho é o seguinte, Roberto, sem dúvida alguma, a experiência do período da epidemia, tanto do ponto de vista didático das aulas, quanto do ponto de vista administrativo, de abrir essa oportunidade por meios à distância, foi importante, foi muito importante. Muitas pessoas que temiam que isso era impossível, que isso não ia funcionar,
ia degradar a universidade, viram que é um recurso importante. E eu acho que quando se voltou, depois da fase mais pesada da epidemia, foi válido manter esse recurso para várias atividades, né? E, no entanto, uma coisa que é clara é o seguinte: você usar os recursos de comunicação à distância não é incompatível, não exclui absolutamente você fazer o processo de comunicação presencial. Ao contrário, um pode complementar o outro, um pode dar um tipo de visibilidade, um tipo de experiência que o outro não tem. Então veja bem o seguinte: assim como nós hoje, por exemplo, podemos usar uma parte, digamos, de atividades didáticas por um sistema à distância, né, atingindo alunos, por exemplo, que estão em outros pontos, né, podendo chamar colegas que ficaria muito complicado terem que se deslocar para participar de bancas, etc., poderem fazer sob forma à distância. Da mesma forma, é possível, vamos dizer, uma reunião do Conselho Universitário, né, um representante, um diretor de uma área afastada, que não tem condições de vir, enfim, de poder participar legitimamente à distância. Mas o valor efetivo, simbólico do presencial é insubstituível. Agora, Roberto, o decisivo nessa experiência das atividades universitárias, no debate sobre fazer à distância ou fazer presencial, primeiro, não se pode fazer uma dicotomia, ou é à distância ou é presencial. As atividades têm que ser complementares. Sendo que a atividade presencial na universidade, ela é um dos trunfos da universidade. O encontro das pessoas, o encontro de professores, alunos, servidores, visitantes, públicos em geral, no espaço universitário, para isso que se fez o campus, exatamente para agregar, para dar calor à convivência das pessoas. Todo professor sabe que uma aula presencial tem um valor próprio, né? Inclusive, às vezes até de improviso, às vezes até da conversa tomar um rumo que não era o que estava programado, mas as questões vão surgindo ali, as pessoas vão se envolvendo. Da mesma forma nos conselhos, né? Os conselhos precisam ter o seu momento presencial, ter o seu momento de deliberação, o seu momento de debate acalorado, com as pessoas ali presentes, as pessoas inclusive se confabulando no corredor para ver exatamente qual é o rumo que vão dar aquela questão, podendo tomar o seu cafezinho ali mais adiante. Tudo isso faz parte, digamos assim, do aspecto comunitário, do aspecto humano, antropológico, eu diria assim, da atividade administrativa e política. Veja, os órgãos da nossa República, principalmente o Legislativo e o Judiciário, eles são acessíveis através de meios eletrônicos à distância. Você pode assistir uma sessão do Supremo Tribunal Federal, pode assistir às sessões da Câmara, do Senado, mas eles fazem o presencial. Há certos momentos que até fazem à distância, mas fazem o presencial. Que é isso, a pessoa está ali, subir à tribuna, falar, às vezes levar uma vaia, às vezes uma parte, né, o presidente que está organizando precisar mediar e tal, tudo isso faz parte da vida pública. Diante do que você falou, eu não entendo a resistência da atual gestão da universidade de não querer fazer os conselhos presenciais. É como eu falei, se tem solenidade de servidor emérito presencial, né? Se tem um encontro de eventos sobre uma área presencial, o reitor vai... Formatura à distância. E o reitor resiste a fazer o CUV presencial. E ali é importante a diversidade, as pessoas que têm várias opiniões, né? Aquele calor humano. Eu acho que é uma situação excepcional, uma coisa urgentíssima que tem que fazer, uma decisão, uma resposta a uma situação. Perfeitamente, usar o recurso à distância e tal. Agora,
digamos assim, o programado, o rotineiro, o constante, tem que ser presencial. Quando se fala em universidade, nós não podemos esquecer das bibliotecas, dos arquivos, dos nossos acervos. Eu lembro muito bem, né, de que quando nós assumimos a universidade em 2006, nós estávamos com uma dificuldade muito grande de pessoal, de bibliotecárias, de pessoal técnico nas bibliotecas, assim como arquivistas, né? E ao escutando as pessoas que entendem, que trabalham na área, né, das próprias bibliotecas, nós tivemos a oportunidade de fazer concursos tanto para bibliotecárias quanto para arquivistas e técnicos específicos para as áreas de biblioteca e arquivos. Arquivista nós não tínhamos concurso há não sei quanto tempo. Fizemos concurso pela importância. Então, Serra, eu acho que a questão das bibliotecas é uma questão fundamental. Então eu gostaria que você falasse alguma coisa disso, você tem uma memória boa, inclusive, da evolução que nós fizemos, né, quanto à aquisição de acervos, né? Roberto, a universidade, a UF, quando foi criada, ela já incorporou, ou então logo em seguida criou, justamente 2 cursos, os de arquivologia e o de biblioteconomia. Então a universidade, no seu desenvolvimento, já contou com essas 2 áreas, inclusive já com profissionais formados até por ela mesma. E isso foi importante porque logo estava presente dentro da UF uma perspectiva técnica, profissional, responsável a respeito desses 2 temas, né? Quer dizer, que toda a parte arquivística, que é fundamental na vida administrativa, e toda a parte de acervo, no caso bibliográfico, livros, revistas e assim por diante. Bem, no entanto, havia escassez de recursos, havia, com o tempo, os cursos foram se ampliando, foram se multiplicando, portanto as áreas de conhecimento foram se implantando na UF, e não havia mais como dar conta de tudo isso. Então chegou a esse ponto de estrangulamento, e acho que nas suas gestões houve, primeiro, essa providência de recuperar e ampliar o quadro de servidores técnicos nessas 2 áreas, de arquivo e de biblioteca. Segundo, de dar condição física a esses espaços, inclusive com a construção da própria biblioteca central, assim como das bibliotecas localizadas, regionais, setoriais e até no interior. A compra de acervo, a ampliação de acervo, foi uma época que houve uma mobilização muito grande dos vários departamentos se organizando para fazer os seus planos de aquisição de acervo. E isso funcionou muito bem. Era até muito legal porque a gente via professores se inteirando e lutando pelo acervo de uma área que não era dele, mas que era importante para o conjunto. O terceiro ponto, da informatização, né, da atualização em termos de programa, de software, para dar conta destas novas modalidades de construção das bases de dados para consulta, né? Então tudo isso facilitou muito a UF passar a dispor de condições novas de consulta para os seus alunos, seus professores. Óbvio que hoje nós temos novas dimensões, novos desafios, novas questões e novas possibilidades tecnológicas, inclusive. Mas esse foi um momento assim muito gratificante de ver que expectativas que havia há muito tempo do pessoal que trabalhava em condições difíceis, pouca gente nas bibliotecas, nos arquivos, começar a dizer, não, agora a gente está com uma certa folga, é mais promissor. E foi uma espécie de reconhecimento, inclusive, da importância e dignidade desse tipo de profissional, né, que houve na UF. Então, acho que nós temos que retomar, né, futuramente essa questão da valorização, né, das nossas bibliotecas, dos nossos profissionais que trabalham lá. Eu acho que isso é uma coisa a se pensar.